A brisa do Pacífico acaricia as altas palmeiras, suas folhas sussurrando enquanto uma figura familiar surge ao longe. Lulu, a borinha, passeia tranquilamente por um gramado impecável. Este é o mundo de Arnold Schwarzenegger agora. Uma mansão de Language Not Registered for Generation Metros Quadrados em Brentwood, onde o garoto de Thal, na Áustria, se tornou o Carvalho austríaco, ícone de ação de Hollywood e ex-governador da Califórnia. No vídeo de hoje, você entrará em sua casa, acompanhará sua trajetória desde as academias de ginástica até o gabinete do governador. Explorará sua coleção de carros, seus imensos ganhos e seu estilo de vida luxuoso. Primeiro, vamos voltar à história que deu origem a tudo isso, sua carreira. A jornada de Arnold Schwarzenegger começa na pequena vila de Thal, na Áustria, onde ele nasceu em Language Not Registered for Generation, filho de um chefe de polícia rigoroso e de uma mãe que incentivava seu amor pelo esporte. Aos Language Not Registered for Generation Anos, ele já se infiltrava em uma academia improvisada para levantar pesos, e aos Language Not Registered for Generation, conquistou o título de Mr. Universe, dando início a uma carreira no fisiculturismo que mudaria o esporte. Na década seguinte, ele conquistou 7 títulos de Mr. Olympia, esculpindo um físico e uma personalidade tão dominantes que o mundo do fisiculturismo o apelidou de Carvalho Austríaco. Para um garoto que antes improvisava treinos com pesos de cimento, aquilo foi a prova de que disciplina e visão podiam remodelar não apenas os músculos, mas também o destino. Essa disciplina o levou a cruzar o Atlântico. Em meados da década de Language Not Registered for Generation, ele chegou à Califórnia falando um inglês hesitante, mas transbordando ambição. Sua grande oportunidade não veio com uma barra de musculação, mas com uma câmera. O documentário de Language Not Registered for Generation, Pumping Iron, o apresentou ao grande público americano como campeão e showman, combinando carisma com espírito competitivo. Em Language Not Registered for Generation, ele estrelou Conan, ou Barbaro, uma épica de espada e feitiçaria que mostrou que ele era capaz de sustentar um filme. 2 anos depois, O Exterminador do Futuro, de James Cameron, consolidou seu status como um fenômeno cultural, com uma única frase: "Eu voltarei." Schwarzenegger passou de fortão a mito, personificando um novo tipo de herói de ação, imparável, mas estranhamente humano. Ao longo do final dos anos Language Not Registered for Generation e da década de Language Not Registered for Generation, ele se tornou o rei das bilheterias mundiais. Sucessos como Predator, O Vingador do Futuro, True Lies, Comando para Matar e Eraser o transformaram em uma franquia bilionária por si só. Ao mesmo tempo, ele subverteu sua própria imagem com comédias como Gêmeos e Um Tira no Jardim de Infância, demonstrando um talento para a autoparódia e um timing perfeito que o tornou querido pelo público familiar. Sua rivalidade amigável com Sylvester Stallone se tornou uma saga da cultura pop. 2 figuras icônicas trocando farpas e disputando o topo das bilheterias. No final da década de Language Not Registered for Generation, seus filmes haviam arrecadado mais de US dollars Language Not Registered for Generation bilhões em todo o mundo. Uma quantia impressionante para um imigrante que chegou a Los Angeles com pouco mais do que uma mochila de ginástica e um plano. Então, em um dos terceiros atos mais audaciosos de Hollywood, Arnold mergulhou na política. Ele havia atuado por muito tempo como presidente do Conselho Presidencial de Aptidão Física e Esportes. Mas, em Language Not Registered for Generation, chocou a Califórnia e o mundo ao se candidatar à eleição de revogação de mandato para governador. Autodenominando-se governador, ele combinou o carisma de uma estrela com uma mensagem de outsider e venceu de forma decisiva, tornando-se o 38º governador da Califórnia. Ele seria reeleito em Language Not Registered for Generation, conduzindo o Estado através de desafios econômicos, defendendo iniciativas ambientais e cultivando uma reputação de centrista pragmático. Por 8 anos, o homem que um dia esmagou vilões nas telas negociou orçamentos e sancionou projetos de lei em Sacramento. Após deixar o cargo em Language Not Registered for Generation, Schwarzenegger retornou ao cinema com uma mistura de nostalgia e reinvenção. Ele reprisou o papel de Exterminador do Futuro em novas sequências. Assumiu papéis coadjuvantes em filmes de ação com elenco estelar, como Os Mercenários, e construiu gradualmente uma presença na mídia pós-política. Em Language Not Registered for Generation, ele lançou Fubar, uma série de comédia de ação da Netflix que, segundo relatos, lhe rendeu dólares americanos
Language Not Registered for Generation Milhões por temporada, juntamente com a série documental Arnold, que apresentou sua história novamente a uma geração de usuários de streaming. Essa mudança mostrou que ele era capaz de se adaptar mais uma vez, levando sua marca registrada de fisicalidade e humor para uma nova plataforma e público. De placas de Faro a sets de filmagem, do gabinete do governador de volta a Brentwood, Arnold construiu uma vida digna da palavra lenda. Mansão em Brentwood, um refúgio de bem-estar que une o conforto de uma propriedade familiar. Escondida atrás de altas sebes e portões de ferro, a propriedade de Arnold Schwarzenegger em Brentwood é ao mesmo tempo uma fortaleza e um parque. Um santuário de Language Not Registered for Generation Hectares que parece um mundo secreto acima de Los Angeles. Ele e Maria Shriver a compraram por US dollars Language Not Registered for Generation milhões em Language Not Registered for Generation, quando ele ainda planejava sua entrada na política. Hoje, seu valor é estimado em bem mais de dólares americanos, Language Not Registered for Generation milhões. A propriedade está localizada em um condomínio fechado de elite que tem doutor, de entre seus vizinhos. Ainda assim, consegue manter-se privada e despretensiosa, situada numa colina com vistas deslumbrantes para o Oceano Pacífico, um campo de tênis completo e uma piscina ao estilo de um resort. Ao atravessar a entrada principal, a sensação de amplitude impressiona imediatamente. Um hall de entrada em mármore com pé direito duplo emoldura uma imponente escadaria dupla, com a luz do sol a inundar o chão de pedra polida através de janelas em arco. As salas de estar e de jantar formais ramificam-se como asas, com portas que se abrem para terraços com vista para jardins impecavelmente cuidados. À noite, Arnold recolhe-se à sala de estar com a sua enorme lareira, muitas vezes acompanhado pelos seus companheiros de quatro patas, Donkey Lulu, Pony Whiskey e o cão de resgate, Dutch, que se tornaram pequenas celebridades por direito próprio graças às suas publicações no Instagram. A cozinha gourmet foi projetada como um centro de comando, com uma longa ilha de mármore que serve tanto como balcão para refeições rápidas, quanto como estação para shakes de proteína. Fileiras de armários planejados e eletrodomésticos de nível profissional. A poucos passos de distância fica sua academia particular, equipada como uma mini Academia Gold's Gym, onde o 7 vezes Mr. Olympia ainda treina diariamente. Há um luxuoso cinema em casa para exibições, um lounge para charutos, uma adega climatizada e até mesmo uma sala de troféus dedicada, repleta de medalhas do Mr. Olympia e memorabilia de seus filmes e carreira política. Do lado de fora, caminhos de pedra serpenteiam entre árvores frondosas até a área da piscina e a quadra de tênis, passando por um pequeno celeiro e piquete construídos para seus animais. Sua escala tipicamente hollywoodiana se mistura com a sensibilidade de uma fazenda austríaca. Bem cuidado, porém rústico, glamouroso, porém despretensioso. Os fãs às vezes brincam que esta é a Casa Branca de Harry, uma referência bem humorada aos seus anos como governador da Califórnia. Ele nunca confirmou se ficará aqui para sempre ou se mudará novamente, mas a atmosfera é inconfundivelmente dele. Parte refúgio, parte base de poder, parte playground. E um pouco mais ao norte, em Pacific Palisades, fica outra propriedade ligada à história de Arnold, uma mansão que mostra mais uma faceta de como ele construiu seu estilo de vida poderoso. Mansão em Pacific Palisades, Los Angeles. De meados da década de Language Not Registered for Generation até Language Not Registered for Generation. Enquanto ainda era casado com Maria Shriver, ele chamou uma mansão em Pacific Palisades de lar, uma propriedade que combinava a tradição da costa leste com a descontração da costa oeste. Situada em um terreno de Language Not Registered for Generation Hectares entre o Parque Histórico Will Rogers e o riacho Rustic Canyon Creek. A residência de Language Not Registered for Generation metros quadrados foi construída em Language Not Registered for Generation e transmite a sensação de um refúgio particular escondido em um dos bairros mais pitorescos de Los Angeles. Pacific Palisades sempre atraiu atores, executivos de estúdio e cavaleiros. Ruas arborizadas serpenteiam ao redor de riachos e trilhas, e não é incomum ver cavaleiros atravessando viadutos rústicos. Para um homem que cresceu no interior da Áustria, Palisades oferecia uma rara combinação de sol californiano e sensibilidade europeia. A própria casa mesclava o charme da Nova Inglaterra com o estilo californiano contemporâneo.
5 quartos e 6 banheiros proporcionavam bastante espaço para a família Schwarzenegger-Schriever, mas a planta era mais intimista do que ostentosa. Grandes janelas e clarabóias inundavam os cômodos com luz natural. 3 lareiras ancoravam as salas de estar, projetadas tanto para encontros familiares quanto para sessões de fotos. A cozinha era aconchegante, não cavernosa, e adjacente a uma sala de estar onde os filhos faziam a lição de casa, enquanto Arnold lia roteiros ou anotações de campanha. Recreação e bem-estar eram elementos essenciais da propriedade. Uma sauna e um spa ofereciam recuperação pós-treino, enquanto uma piscina em estilo gruta criava um canto lúdico, quase de conto de fadas, no quintal. Nos fundos, quadras de tênis iluminadas se destacavam em meio a carvalhos, plátanos e eucaliptos centenários, fazendo com que as partidas noturnas parecessem um clube privado. Mesmo com o crescimento de sua fama, a casa em Palisades continuou sendo um ponto de referência para a família. Foi lá que Arnold e Maria criaram seus filhos, celebraram feriados e se refugiaram dos flashes das câmeras. For Language Not Registered for Generation Anos, serviu como cenário físico para seu período mais transformador, de rei das bilheterias. A figura política nos arredores de Los Angeles, a família Schwarzenegger-Schreiber também construiu um portfólio de propriedades de férias que refletiam seus interesses. Sun Valley, Idaho. Eles possuem um refúgio em um dos destinos de esqui mais exclusivos dos Estados Unidos, uma homenagem ao amor de Arnold pelos esportes de inverno. Hyannisport, Massachusetts. Eles mantêm uma casa perto da propriedade da família Kennedy, mantendo Maria conectada à rica herança familiar. E assim como suas casas contam uma história de poder e reinvenção, sua garagem acrescenta seu próprio capítulo. Uma frota de máquinas que traduzem força e carisma em potência. Coleção de carros. Cada veículo parece representar um papel diferente em sua filmografia. Herói elegante, cyborg futurista, general comandante ou rebelde tipicamente americano. Bentley Continental GT, Supersport Conversible, US Dollar Language Not Registered for Generation. O Bentley Continental GT Supersport Convertible é onde o luxo encontra a velocidade pura. Elegant, refinado e inegavelmente britânico. É o tipo de carro que transforma um passeio de domingo pela costa de Malibu em uma cena cinematográfica. Sob suas linhas elegantes, Motor. W Language Not Registered for Generation Biturbo. Aguarda para liberar mais de Language Not Registered for Generation Quilômetros por hora de potência para Arnold Schwarzenegger. Este é o veículo ideal quando ele deseja a sofisticação de um smoking, mas ainda faz questão da potência de um campeão dos pesos pesados. Bugatti Veyron, vendido por US Dollars Language Not Registered for Generation Milhões. Em seguida, vem o Bugatti Veyron, o hipercarro que redefiniu o que era possível sobre 4 rodas, com uma velocidade máxima de Language Not Registered for Generation Quilômetros por hora e uma aceleração de Language Not Registered. For Generation, a Language Not Registered for Generation Quilômetros por hora é apenas Language Not Registered for Generation Segundos. Ele é menos um automóvel e mais uma explosão controlada. Arnold Schwarzenegger chegou a ter um e depois o vendeu por impressionantes US dólares. Language Not Registered for Generation Milhões. Mas sua lenda permanece. Apelidado por muitos de Exterminador do Futuro das Ruas, o Veyron reflete a própria imagem de Arnold. Implacável, intimidador e à frente de seu tempo. Hummer H Language Not Registered for Generation, Slantback. US Dollar Language Not Registered for Generation. Poucos carros são tão sinônimos de Schwarzenegger quanto o Hummer H Language Not Registered for Generation. Este não é um SUV, é um tanque civil. Largo, sem pedir desculpas e construído para terrenos que a maioria dos motoristas nem sequer consideraria. Tornou-se um ícone cultural em grande parte porque Arnold insistiu para que o veículo fosse lançado ao público no início dos anos Language Not Registered for Generation. Sua versão com traseira inclinada parece pronta para a batalha, ganhando o apelido de Tanque do Governador. É a personificação automotiva de sua personalidade extravagante. GMC Yukon, US Dollar Language Not Registered for Generation. Para os dias em que a descrição importa mais do que o drama, Arnold exibe seu GMC Yukon. 3 fileiras de assentos, Motor V. Language Not Registered for Generation D. Language Not Registered for. Generação litros e um interior luxuoso fazem dele o SUV mais prático da sua linha.
É o veículo de trabalho que transporta a família, a equipe ou equipamentos sem qualquer ostentação. O equivalente a um ator coadjuvante confiável em sua vida de astro de cinema. Excalibur Seri Language Not Registered for Generation. Phaeton. US Dollar Language Not Registered for Generation. Quando quer glamour retrô em vez de força bruta, Arnold escolhe seu Excalibur, com estilo inspirado em um Mercedes SSK da década de Language Not Registered for Generation, mas fabricado na década de Language Not Registered for Generation. Ele é todo paralamas curvilíneos, escapamentos laterais e cromados. Por baixo da carroceria, um confiável motor GMV Language Not Registered for Generation mantém tudo simples. Chegar a um evento de gala neste carro é como uma participação especial em uma viagem no tempo. Parte Gatsby, parte lenda de Hollywood. Dodge Challenger S. RT Language Not Registered for Generation. US Dollar Language Not Registered for Generation. Finalmente, uma homenagem à paixão de seu país adotivo por muscle cars. O Challenger SRT Language Not Registered for Generation VM. Equipado com motor. Hemi Language Not Registered for Generation de Language Not Registered for Generation Litros e Language Not Registered for Generation Cavalos de Potência, oferecendo arrancadas bruscas e velocidade em linha reta em vez de sofisticação em curvas fechadas. É uma máquina americana clássica e potente, perfeita para escapadas de fim de semana quando Arnold quer canalizar sua persona de Conan ou Comando para Matar. Se a sua garagem revela como Arnold Schwarzenegger canaliza seus alter egos das telas em potência, seus hábitos de consumo mostram como ele traduz décadas de sucesso em conforto pessoal e peças de destaque. Gastos com luxo. Durante seus anos como governador da Califórnia, viagens frequentes eram inevitáveis. Havia rumores de que Arnold utilizava um Gulfstream Language Not Registered for Generation, um grande jato executivo capaz de acomodar até Language Not Registered for Generation passageiros em poltronas de couro luxuosas, com mesas de conferência e serviço completo de bordo, como um preço estimado em cerca de US dollars. Language Not Registered for Generation milhões. O jato refletia não apenas sua agenda, mas também sua capacidade de se locomover como um chefe de Estado, mantendo-se discreto. Em terra firme, sua paixão por precisão e artesanato se estende aos seus pulsos. Ao longo dos anos, ele foi fotografado usando um Panerai Radio Mirror de US dollars. Language Not Registered for Generation. Um Rolex GMT Master de dólares americanos. Language Not Registered for Generation. Omar's Pay Royal Oak de dólares americanos. Language Not Registered for Generation E, até mesmo ousado. U-Bot. Vive Language Not Registered for Generation de US Dollar. Language Not Registered for Generation. Esses não são gastos extravagantes aleatórios. Eles refletem sua imagem, robusta, porém refinada, poderosa, porém elegante. Language Not Registered for Generation. Ele foi além, firmando uma parceria com o Magnum Group para lançar sua própria linha de relógios, produzindo peças de edição limitada que se esgotaram rapidamente. Para um homem que construiu sua reputação com base no timing, nos treinos, nas telas e na política, foi uma extensão natural de sua marca. E, no entanto, apesar de todos os jatos particulares e relógios raros, a verdadeira história da fortuna de Arnold está nos números que ele acumulou e investiu. Um músculo financeiro tão impressionante quanto qualquer exercício de bíceps. Renda e patrimônio líquido. Ao longo de 5 décadas, ele transformou medalhas de fisiculturismo e pôsteres de filmes em um império diversificado de salários, propriedades e investimentos que rivaliza com o dos fundadores do Vale do Silício. Seus cachês como ator, por si só, são um verdadeiro recorde em Hollywood. Na década de Language Not Registered for Generation, ele rotineiramente ganhava de Language Not Registered for Generation. A Language Not Registered for Generation, milhões de dólares por filme, com acordos de participação nos lucros que lhe rendiam quantias exorbitantes. Irmãos gêmeos, por exemplo, lhe rendeu a quantia inédita de Language Not Registered for Generation milhões de dólares em lucros, enquanto True Lies igualou esse valor. E o exterminador do futuro Language Not Registered for Generation trouxe outros Language Not Registered for Generation milhões de dólares. Mais recentemente, sua série da Netflix, FUBAR,
Teve um custo estimado de Language Not Registered for Generation milhões de dólares por temporada, demonstrando que, mesmo na era do streaming, seu nome ainda garante preços altíssimos. Mas a riqueza de Schwarzenegger não veio apenas da atuação. Muito antes dos salários de Hollywood atingirem o auge, ele já investia em imóveis. Ele é famoso por ter comprado seu primeiro prédio de apartamentos em Santa Mônica, em Language Not Registered for Generation, por uma quantia modesta, reinvestindo os aluguéis em novas aquisições até se tornar milionário aos Language Not Registered for Generation anos, antes mesmo de o programa do Conan chegar aos cinemas. Hoje, seu portfólio imobiliário abrange sua propriedade em Brentwood, imóveis adicionais em Beverly Hills e o prédio da Oak Productions em Santa Mônica, avaliado em cerca de US dólares. Language Not Registered for Generation milhões, como um patrimônio total estimado entre US dólares. Language Not Registered for Generation e US dólares. Language Not Registered for Generation milhões. Ele também é um investidor experiente. Schwarzenegger detém, segundo informações, cerca de Language Not Registered for Generation % das ações da Dimensional Fund Advisors, uma gigante gestora de ativos cujo valor coloca sua participação na faixa de Language Not Registered for Generation a Language Not Registered for Generation milhões de dólares. Ele possui participações em private equity, shoppings, e na Main Street Advisors, a boutique de investimentos responsável por muitas fortunas de celebridades. Para alguém outrora conhecido como o Carvalho austríaco, suas raízes financeiras são profundas e abrangentes. Seus empreendimentos continuam a gerar lucros. O Arnold Sports Festival, uma feira de fitness realizada anualmente em diversos países, gera entre US dollars Language Not Registered for Generation e US dollars Language Not Registered for Generation milhões por ano. Ele ainda administra a Oak Productions e publicações sobre fitness. E mesmo que a rede de restaurantes temáticos Planet Hollywood tenha falido, Arnold teria embolsado US dollars Language Not Registered for Generation milhões antes do colapso. Some-se a isso seus livros e contratos publicitários. Se o best-seller The Language Not Registered for Generation, Be Useful, seja útil, consolidou sua reputação como autor motivacional. Anúncios para o Mobile Strike, equipamentos de ginástica e outros produtos, além de uma base de Language Not Registered for Generation milhões de seguidores nas redes sociais, geram uma receita estimada entre US dólares, Language Not Registered for Generation e US dólares, Language Not Registered for Generation milhões anualmente. Cada plataforma que ele utiliza se torna uma nova fonte de renda, construída sobre décadas de confiança e reconhecimento de marca. Somando tudo isso, estima-se que o patrimônio líquido de Arnold Schwarzenegger seja de cerca de Language Not Registered for Generation milhões. É um salto impressionante dos pesos de cimento de tal para os salões de mármore de Brentwood. Prova de que ele não apenas esculpiu seu corpo e sua carreira, mas também se tornou uma potência financeira que poucos artistas conseguem igualar. Mas para Arnold, a verdadeira medida de força não está nos saldos bancários ou na bilheteria de seus filmes. Seu verdadeiro poder reside no legado e no impacto social que construiu além das telas e das academias. Filantropia. Sua abordagem não se resume a fazer uma doação pontual, mas sim a construir sistemas filantrópicos de infraestrutura que continuem a gerar benefícios muito depois de sua partida. Um de seus projetos mais duradouros é o programa After School All Stars, fundado em Language Not Registered for Generation. Ele agora atende crianças em mais de Language Not Registered for Generation cidades dos EUA, oferecendo apoio acadêmico, atividades físicas e mentoria durante as horas cruciais entre a escola e a casa. Schwarzenegger é o presidente honorário desde o início, visitando os programas, discursando em eventos de arrecadação de fundos e usando sua influência para chamar a atenção nacional para a importância de atividades extracurriculares estruturadas para crianças que, de outra forma, poderiam se envolver com problemas. O programa oferece um espaço seguro e a oportunidade de sonhar mais alto, exatamente o tipo de pausa que o próprio Arnold precisava. Ele também tem sido um apoiador constante das Olimpíadas Especiais e de uma ampla gama de bolsas e auxílios para atividades físicas. Décadas antes de esportes inclusivos se tornarem um termo popular, Schwarzenegger já promovia oportunidades para atletas de todas as habilidades, usando sua fama para normalizar a participação e o financiamento.
seja patrocinando equipamentos esportivos para jovens com deficiência ou emprestando seu nome a competições internacionais. Ele ajudou a abrir portas para espaços que antes eram inacessíveis para muitos. Como governador, ele incorporou seus valores ambientais às políticas públicas. Suas iniciativas ecológicas incluíram legislação histórica para reduzir os gases de efeito estufa na Califórnia. E, após deixar o cargo, fundou o Instituto Schwarzenegger para Políticas Estaduais e Globais da USC, que se concentra em mudanças climáticas, reforma política e saúde. Por trás do Marble Foyer e da persona de herói de ação, a vida pessoal de Arnold Schwarzenegger tem sido tão complexa e pública quanto sua carreira. Vida pessoal. Language not registered for generation de abril de language not registered for generation. Ele se casou com a jornalista e membro da família Kennedy, Maria Shriver, Hyannis, Massachusetts. Juntos, tiveram 4 filhos, Catherine, Christina, Patrick e Christopher, todos nascidos em Los Angeles. Por language not registered for generation anos, o casal transmitiu uma imagem de estabilidade, equilibrando Hollywood, a política e a vida familiar. Mas, language not registered for generation de maio de language not registered for generation. Shriver se mudou da mansão em Brentwood, pondo fim ao relacionamento após um quarto de século. Eles compartilharam a guarda dos 2 filhos mais novos enquanto enfrentavam um longo processo de divórcio. O pedido inicial de divórcio de Arnold gerou críticas por omitir pensão alimentícia e honorários advocatícios, mas ele posteriormente o emendou, alegando ter assinado os primeiros documentos sem lê-los com atenção. O divórcio foi finalmente finalizado em Language Not Registered for Generation, uma década inteira após a separação. Poucos dias depois de Shriver se mudar, o Los Angeles Times revelou que Schwarzenegger havia tido um filho, Joseph Baiana, mês de Language Not Registered for Generation Anos Antes, com Mildred Patricia Patty Baiana, funcionária de longa data da família. Baiana, de ascendência guatemalteca, trabalhou para a família por Language Not Registered for Generation Anos e se aposentou em janeiro de Language Not Registered for Generation. Em uma reviravolta que fascinou os tabloides, Patty estava grávida de Joseph ao mesmo tempo em que Shriver esperava o filho caçula do casal. Joseph nasceu apenas Language Not Registered for Generation dias depois de Christopher. Arnold disse que levou 7 ou 8 anos para perceber que era o pai de Joseph, um segredo que guardou da família até pouco antes de se tornar público. A revelação abalou sua imagem, mas também deu início a um novo capítulo hoje. Joseph abraça abertamente o fisiculturismo e tem um relacionamento cordial com o pai. A saúde também moldou o mundo privado de Schwarzenegger. Nascido com uma válvula aórtica bicúspide, ou seja, uma válvula aórtica com apenas 2 cúspides em vez de 3, ele enfrentou grandes cirurgias enquanto mantinha uma rotina de exercícios rigorosa. Language Not Registered for Generation. Ele se submeteu ao procedimento de Ross, substituindo sua válvula pulmonar por uma válvula aórtica para preservar sua capacidade de se exercitar. Na época, uma válvula mecânica teria sido permanente, mas teria limitado severamente sua atividade. Os médicos previram que ele precisaria de outra substituição em Language Not Registered for Generation Anus. Essa previsão se provou correta. Language Not Registered for Generation de março de Language Not Registered for Generation. Arnold passou por uma cirurgia cardíaca de emergência para substituir sua válvula pulmonar. Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation anos após a operação inicial. Ele recebeu um novo implante de válvula aórtica. Mesmo com esses contratempos, ele posta vídeos andando de bicicleta por Santa Mônica, treinando em sua academia em casa e passeando com seu burro e pônei, demonstrando uma resiliência que reflete seu lema público: nunca pare de seguir em frente. É o retrato de um homem que construiu uma carreira com papéis extraordinários, mas que se sustenta com momentos comuns, paternidade, animais de estimação, exercícios e a disciplina silenciosa que começou em uma pequena academia na Áustria. Obrigado por nos acompanhar nesta imersão no mundo de Arnold Schwarzenegger. Seu apoio nos permite continuar abrindo as portas das casas, carros e vidas das estrelas que você admira. Se a jornada de Arnold te inspirou, curta, inscreva-se e ative o sininho. Toque para que você nunca perca outro.